E aí pessoal, Paulo Costa aqui do Carro e Técnica Treinamentos Automotivos e contar uma história aqui para vocês para poder iniciar, falar do que eu tô querendo, que o título desse vídeo ele cita, né? Então eu trabalhei com um cara, com um mecânico de 98, aliás, a partir de 97. 97 eu conheci ele, a gente trabalhou na mesma empresa, na empresa do meu sogro. E a gente se conheceu e depois a gente foi trabalhar em uma empresa junto, por coincidência. Ele foi primeiro para outra empresa e depois eu cheguei lá. E depois eu coloquei a minha oficina em 2002 e passou um tempo ele foi meu funcionário. Esse camarada que até já faleceu, Deus o tenha, mas ele tinha uma coisa, uma coisa engraçada. Ele tinha na faixa de uns 40 anos, só que a vida profissional dele tinha mais ou menos uns 63. Porque ele sempre citava, eu trabalhei 8 anos num lugar, 3 anos no outro, 12 anos não sei aonde. E quando você somava, não batia, porque era muito tempo de experiência para pouco tempo de vida, né? Sem contar que ele tinha na faixa dos 40 anos, mas ele começou a trabalhar provavelmente lá pelos 15, então aí é que não dava mesmo. Então essa história meio que engraçada é, diz respeito à questão de cursos e treinamentos, onde a gente vê um pacote de informações com uma carga horária pequena, que não tem como caber ali dentro. Pelo menos um treinamento de qualidade, né? E por que eu falo isso? Porque como eu trabalho com treinamentos já há muito tempo e online tem pouco tempo, mas as ofertas são muitas e a gente sempre tem aquele embate com os pretensos possíveis, né, alunos nossos, pessoas que fazem pesquisa e perguntam e fazem comparações, né? E uma delas é com relação a valor, preço, né, do curso, se tem certificado, se qual é o conteúdo programático, né? São coisas justas de se perguntar, né? Então, não tem nada errado até aí. E então, carrinho passando aí, como é um vídeo mais, digamos assim, mais à vontade, então a gente vai deixar rolar aqui. Não é nenhuma pergunta injusta. Agora, o que é injusto são pessoas, tá certo, oferecendo treinamentos, onde a gente vê um pacote de informação, um pacote, né, de um conteúdo programático muito grande para o tempo do curso, né? Então não tem como caber um curso de qualidade ali dentro, pelo menos a meu ver. Então uma referência, para você ter uma referência, um assunto bem abordado, porque um curso você tem, quando você faz a divulgação do curso, você tem os tópicos principais, dos assuntos principais, e dentro daqueles assuntos principais você vai ter digamos assim, os subgrupos, né? Então vamos um exemplo, eu vou um assunto sonda lambda. Dentro do assunto sonda lambda eu tenho o aquecedor da sonda lambda, né? Então só como exemplo, no passado, hoje como o aquecedor ele tomou digamos assim, hoje que eu digo assim, há um tempo já o aquecedor ele tem funções diferentes, né? Tem mais do que uma função só de aquecer a sonda lambda. Ele tem outras funções. Então hoje ele já pode ser um tópico à parte. Mas no passado não, né? Eu estou fazendo essa comparação, né? Então no passado, sonda lambda, então dentro da sonda lambda tinha o aquecedor da sonda, que é um outro componente, mas está tudo ali dentro junto, porque ele tinha a única função de aquecer a sonda. Então não precisava você, pelo menos, colocar, elencar num curso, né, onde você vê sensor de temperatura da água, né, citando como exemplo o gerenciamento do motor. Então, sensor de temperatura da água, potenciômetro da borboleta, sonda lambda e aquecedor da sonda lambda. Não, você coloca só a sonda lambda. Mas aí voltando, então, um assunto só, bem abordado, dependendo do assunto, um assunto simples, você leva numa aula presencial, você leva em torno de uns 15, no mínimo, tá certo? Para você fazer uma abordagem, 15 minutos. Tá?
Então, você vai ter aí, com a troca de ideias com os alunos, perguntas e tudo mais, um assunto de 15 minutos ele vira 30 minutos, fácil, certo? Ou mais. Então, só para fazer essa relação. Um assunto mais complexo, aí você pode levar 1 hora ou mais, porque às vezes você vai ter que entrar não só no componente, mas também você vai ter que entrar no ambiente onde ele está inserido, né? No sistema onde ele trabalha. Então, você vai ter que também trabalhar com o aluno o sistema para poder você ajudar o raciocínio com a compreensão do componente, né? Então a gente vê assim uns treinamentos, seja online ou presencial, não estou falando só do online, estou falando de um modo geral, onde você tem uma gama de informações e você vê, quando você vai ver a carga horária muito pequena, que não dá para você fazer. Então o aluno que compra um curso desse, tá certo? Ele vai assistir uma palestra, e cada assunto ele assiste uma palestra melhorada, entendeu? Porque não dá tempo de você abordar. Principalmente aí vem um outro quesito também, um outro ponto. O instrutor, ele às vezes, ou quem está promovendo o curso, ele coloca uma quantidade de alunos que não dá para atender. Porque além da aula, da abordagem teórica que você tem que ter, você tem que ter abordagem prática. Então, quando eu citei lá atrás 15, meia hora ou 1 hora, dependendo do assunto, você além disso ainda tem a abordagem prática. Então, como é que você vai dar tudo isso num período de espaço de tempo, né? Você vai abordar 6, 10 tópicos, 15 tópicos, num treinamento, e o treinamento ter qualidade, entendeu? Então, eu estou fazendo esse vídeo tanto porque eu fui abordado, eu sou sempre abordado, e ontem uma coisa que me chamou a atenção. Então, eu digo, não, eu vou fazer um vídeo porque pelo menos eu ajudo as pessoas a entenderem, né, melhor, porque no momento de escolher um curso. Então, não foque no conteúdo, tá certo? Não só no conteúdo, foque na carga horária, certo? E essa dica que eu dei, você não aborda um assunto em 10 minutos, um assunto complexo. Um assunto simples, sim. Se eu for explicar o funcionamento de um interruptor, tá certo? Eu explico em 10, 15 minutos. Né? Aí a gente vai ter, como eu falei, você vai ter aquela troca de ideias com o aluno, se for numa sala de aula, esse tempo normalmente dobra. Agora, se você for explicar um sensor de oxigênio, mesmo com base no sensorizante, no convencional antigo, o tempo é muito maior, tá certo? Para você explicar, abordar as variáveis que o sensor sofre, né, e tudo mais, para ajudar o aluno no raciocínio. Então, e você tem mais de um aluno na sala de aula no curso presencial. No curso online, você não tem essa troca. Então, normalmente, esse tempo ele cai pela metade com relação às aulas gravadas. Né? Então, se a aula é gravada, então você vai ter a aula gravada, você vai ter um tempo muito mais curto. Agora, onde é que o tempo vai aumentar? Quando você for dar o suporte ao aluno. Porque isso é necessário também, né? Alguns cursos, principalmente antes dessa era agora que a gente tem muita oferta na internet, com as plataformas. Então, algumas empresas que vocês sabem quais são, você compra antigamente era uma fita de vídeo, então um DVD responde um questionário de 10, 15 perguntas e se você acertar 70%, você recebe um certificado. Né? E quem é que faz esse acompanhamento? Não está entendendo? Quem é que faz esse acompanhamento para realmente você saber se você aprendeu realmente? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, a questão carga horária é um ponto que vocês têm que ficar bastante atentos, porque carga horária, quantidade de alunos quando for um curso presencial, porque o que você vê normalmente é um tempo muito reduzido para poder o instrutor ele dar conta, entendeu? No final os alunos saírem com entendimento
razoável, né? Porque é lógico que o curso em si sozinho ele não ensina e nem o instrutor ele faz mágica, né? O curso ele vai te servir para você abrir a mente ali, entender o funcionamento do componente, do sistema, mas você tem que estar em contínuo aprendizado, né? E se o instrutor oferecer o suporte, você tem que estar, você deve continuar fazendo consultas até que você entenda totalmente o assunto, seja esse suporte faça parte do curso, do treinamento, ou se for um suporte cobrado à parte, mas muitas vezes, né, o treinamento por si só, o treinamento independente de quantos dias seja, quantas horas seja, ele nem sempre é suficiente para você entender o assunto, dependendo do assunto, logicamente, de uma forma completa, né? Então a pesquisa continua até que você entenda. Se você entender logo de início, ótimo, excelente. Né? Mas o doutor querendo chegar é que são vários fatores que vão fazer com que aquele curso seja proveitoso para você. Aí na hora de escolher um treinamento, o fator carga horária é essencial, certo? Como é que vai ser como é que vai ser o treinamento, como é que vai ser as aulas práticas, né? Que são importantes, porque é teoria e prática junto, então você tem que ter um bom tempo para poder a teoria ser explorada o máximo possível e depois você ter o tempo também para você poder fazer a prática e o aluno poder praticar, né, de verdade. Sempre tem aqueles alunos que ficam mais afastados, não gostam de se envolver muito, mas isso aí é no que diz respeito ao aluno, mas o instrutor ele tem que dar a oportunidade do aluno praticar, né? Ele tem que colocar a mão na massa para poder ele saber realmente e sentir os detalhes do procedimento, do processo de diagnóstico, de teste, de análise do componente, ou então, se for um curso voltado para equipamento, né? Então é isso, pessoal. Essa questão tem sido muito comum, não é de hoje, né? Isso é uma coisa antiga. Eu lembro que quando eu comecei a ministrar o curso de injeção eletrônica no Senai em 2001, né? Quando eu fui indicado para ministrar curso lá, foi quando eu comecei. Na verdade, eu comecei um pouco antes com o instrutor Vinícius Baker, que é um instrutor, digamos assim, que para mim é uma referência até hoje, né? Aqui em Natal, no Nordeste, muita gente conhece. Então ele me convidou para trabalhar com ele nos treinamentos dele, né? E depois me indicou para o Senai. Então quando eu comecei a dar treinamento lá, um curso de injeção eletrônica era 90 horas e aula todos os dias. Entendeu? 90 horas e aula todos os dias. Então que também muda bastante o aprendizado, porque você está ali todo dia aprendendo. Isso aí é fácil de saber porque na escola, digamos, comum, né? No colegial a gente faz isso, a aula é todo dia e você está ali o tempo todo, você está com a mente fresca e um assunto ele vem se desenvolvendo em cascata, né? Um assunto complementa o outro. Então você está com o assunto todo dia, então todo dia você está trabalhando e não fica um gap, não fica um espaço para você esquecer, né? E daí você se perder no assunto. Então é 90 horas, né? E aula todos os dias. Hoje você vê uma oferta de um treinamento que envolve injeção eletrônica, eletricidade, motor de partida, alternador, rede CAM, como apareceu um aqui presencial que tinha suspensão, freio, uma aula por semana, 80 horas. Entendeu? Então 80 horas com todo esse pacote de informações, ou seja, o camarada ia ver todos os sistemas do veículo em 80 horas em uma aula por semana. Tá certo? Então, isso é uma palestra melhorada. Você vai pagar para assistir uma palestra melhorada. Porque não funciona, não dá para ensinar, tá certo? O instrutor pode até ter a boa vontade, mas não dá para ensinar e nenhum aluno dá para aprender com um tipo de treinamento desse jeito. Porque é muita coisa, como a história que eu citei lá no início. Então, é muito tempo, como o cara lá, né? Era pouco tempo de vida para muita experiência profissional. Então, alguns treinamentos ofertados por aí são assim, você vê
Você abre lá para ver o treinamento, você vê vários tópicos, 10 tópicos ou 15 ou mais. Mais uma motinha aí. Então você vê lá 10, 15 tópicos, tá entendendo? Quando você vai ver a carga horária, né? Faz igual a chicanismo, né? Carga horária desse tamanho, como é que o cara vai ensinar? Como é que a pessoa vai conseguir passar, né? Essa mágica eu não conheço ainda, né? Se houver, eu vou até tentar fazer um treinamento nessa área. Deve ser... Tem a leitura dinâmica, né? Então tem também o aprendizado dinâmico, né? Então é isso aí, turma. Então fica a dica, preste atenção na carga horária, ok? Faça uma pesquisa sobre o instrutor, veja se ele tem postagens. Normalmente todos os instrutores de qualidade têm algum canal, tem alguma fonte onde você possa ver se ele passou por defeitos reais, né? E não só a parte, digamos, teórica, né? Com muita técnica e tudo mais, mas a experiência prática, né? Digamos, a maturidade às vezes não tem. Ok? Fica a dica aí, sucesso, um abraço. Próximo vídeo que a gente vier aí, a gente volta para a técnica de novo. Um abraço, sucesso. Saúde e sucesso.